o nosso bate-papo, na verdade, vai ser sobre o processo judicial eletrônico e a plataforma digital do Poder Judiciário. Só que hoje, colegas, logo cedo, a abertura aqui do dia foi se falar muito de pessoas, né? E fomos brindados com esses dois painéis, essas duas palestras altamente produtivas, nos focando como ser líderes, né? Então, nós três aqui que estamos representando, penso que todos os nossos outros colegas, como é que a gente deve estar na liderança de uma TI que tem de dar respostas à nossa população, aos nossos presidentes, às nossas mesas diretoras, como é que nós devemos dar satisfação aos nossos colaboradores e à população em geral, né? Então, assim, o que ouvimos hoje não bate muito com o que ouvimos ontem, e aí a gente fica como nessa história, né? Então, processo judicial eletrônico, cada um tem uma história, ou grupo de tribunais fazem a sua história, né? Aqui temos 3 diversos sistemas, e ainda a gente pode considerar que existe o 4º e o 5º, que é o ESAGE e também o TUCO e Juros, né? E nessa história temos o que falar de processo judicial eletrônico, sim, tá? Porque eu sou TJ Sergipe, sou o menor estado da federação e eu ando só, mas porque o sistema somente é no meu estado. Porém, eu compartilho e tenho um bom convívio com todos os tribunais sobre como devemos estar prontos para fazer as integrações, os nossos deveres de casa com todos os outros tribunais. Eu acho que a questão não é qual o sistema judicial eletrônico que usamos, e sim qual a prestação que causamos para a nossa população. Eu convido aqui, e eu vou colocar, tanto para Antônio quanto para Tiago, a impressão do que a gente ouviu ontem e o que nós ouvimos hoje cedo e o que nos espera no final do dia com Renan e Dante, aqui nessa plateia. É um ponto de indagação para que vocês, por favor, a gente leve essa conversa, esse bate-papo aqui. Com a palavra, quem começa? Pode ser, Antônio? Pode Fique ser à comigo. vontade. Então, inicialmente, queria dar um bom dia a todos também, fazer o agradecimento ao Ademir Piccoli pelo convite a todos nós, também na pessoa da Alessandra, que é a nossa diretora executiva aqui do TJ de Minas, agradecer a toda essa receptividade que tivemos aí, que está sensacional, e o evento está assim, sendo muito produtivo, trazendo coisas muito interessantes aí para o nosso futuro do Poder Judiciário. Também fazer uma saudação à minha comitiva, eu peço uma licencinha aqui, que nós trouxemos uma grande comitiva do TJ do Rio Grande do Sul, então nós temos o pessoal do Laboratório de Inovação, que nós fazemos parte também, a pessoa da desembargadora Gisele, que nos acompanha aqui na comitiva, nós temos a nossa nova área de governança, nós temos o pessoal da Corregedoria da Justiça, da área de dados, do pessoal do escritório de projetos, o pessoal da assessoria estratégica da presidência, que cuida da parte de planejamento estratégico, e, com a sua licença, a minha fantástica equipe da TI, que está aí também, com vários servidores, as minhas diretoras de sistemas judiciais e administrativos, pessoal do suporte, tem uma comitiva bastante grande. É uma provocação importante o que ouvimos ontem e o que ouvimos hoje, especialmente na nossa trajetória de processo eletrônico, eu tenho destacado muito e eu tenho buscado trabalhar lá no meu tribunal muito a questão das pessoas. Eu fiquei muito contente com o que eu ouvi hoje, né, com essa fala que nos antecedeu aqui sobre a liderança do processo eletrônico.
E os diretores, diretoras, secretários e secretárias de TI têm esse papel preponderante, né, nessa jornada de transformação digital da justiça brasileira. E eu quero também fazer um reconhecimento e uma saudação especial a todos esses nossos colegas que estão aqui representados por nós hoje, né? Por esse trabalho que fazem. É muito árduo manter tudo isso funcionando. E voltando ao primeiro dia, nós falamos da pressão por resultados, os desafios de pessoal, a pressão por infraestrutura, levar essa infraestrutura toda para a nuvem, né, o move to cloud. São desafios gigantescos para os nossos líderes de TI. E nós fazemos isso com os pés no chão e todos os colegas com o olhar no futuro. Então, nós inovamos muito já e temos muito para inovar, então eu queria fazer também esse reconhecimento. Na nossa jornada de processo eletrônico, nós já estamos também chegando aí a 100% digital. Isso foi feito também por muitas pessoas. Isso é importante dizer que a colaboração ela começa dentro de casa. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de marcar hoje. Nós criamos lá dentro do tribunal um grupo de trabalho específico, a implantação de processo eletrônico, porque nós estávamos ali na pandemia com 25% de processo eletrônico somente. Um tribunal do nosso tamanho era um índice muito pouco. E um grupo de trabalho que tinha pessoas da corregedoria, magistrados, desembargadores, servidores de primeiro e segundo grau, pessoal da direção judiciária e a TI, obviamente, né? E assim foi, esse grupo permanece até hoje, reuniões semanais, e ali ocorreu o primeiro ponto de colaboração, que nos propiciou a implantação de processo eletrônico, que é a colaboração interna. Também os tribunais que estão aqui que usam o EPROC, eu estou vendo lá o Moro de Santa Catarina, Tocantins e outros tribunais. Nosso ecossistema de trabalho dentro do EPROC ele é muito colaborativo. E um destaque também que é muito pouco burocrático. Então, nós estamos na era da colaboração, do compartilhamento, da parceria. Então, quando a gente ouve falas de comando e controle, parece que volta muito, né, atrás, como foi a palestra que nos antecedeu. E nós queremos buscar, e nós estamos buscando isso, né, avançar nas parcerias, no engajamento entre os tribunais também. E isso é fantástico como tem funcionado. Então, nós temos recebido funcionalidades que Santa Catarina fez, por exemplo, nos ajudou na parte de processo, de melhoria no processo das contadorias, e hoje nós temos uma contadoria centralizada em todo o estado do Rio Grande do Sul, que baixou muito o tempo de processo. Por outro lado, nós temos feito também algumas melhorias de processo negocial com a nossa corregedoria, como é o caso do despacho valendo como mandado, né? Então, nós fizemos 1.800.000 mandados por ano, e fizemos uma melhoria de processo que está no EPROC de Santa Catarina também, por exemplo, né? Podemos contribuir também. E se todos os mandados forem feitos eletronicamente, e porque essa é uma funcionalidade opcional, representará uma potencial economia de tempo, mas de 74 milhões de reais para os cofres públicos, em termos de tempo de trabalho de servidores, quando a gente soma o número de mandatos que são feitos pela hora e o salário médio das pessoas. Então, nós temos buscado isso, né? A colaboração, mais colaboração, e muita mesa, muito cafezinho, e muita conversa, e menos burocracia. Eu acho que é isso que nós temos buscado, Denise, já devolvendo aqui um pouquinho a palavra. Coisa boa, viu? Colaboração em tudo, tá? Eu acho que, mesmo como eu falei, do meu, né, o exemplo lá do TJ Sergipe, eu não vivo sem a colaboração. Eu preciso de vocês todos e eu acho que nossa rede também funciona muito bem, né? Tá todo mundo um segurando na mão do outro nas questões que tivemos sobre segurança, né, cibernética. Gente, somos irmanados na mesma causa e altamente compromissados com a nossa missão. O que eu acho que tem de ficar claro é que o objetivo que temos é a prestação jurisdicional cada vez melhor para o cidadão. E aí, Tiago, também agora você pode falar do seu ambiente do processo judicial eletrônico, falando sobre, perdão, essa questão de liderança, pessoas, e vamos bagunçar mais um pouquinho com a inovação e com o dever de casa que a gente tem para cumprir todos os dias. Pronto. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer ao Piccoli a oportunidade de eu estar aqui com pessoas tão brilhantes como é
você, Denise, como é o Antônio. Obrigada, gente. Como são Obrigado. diversos secretários de TI, essa oportunidade que a gente tem de fazer tantas trocas, né, num ambiente leve, num ambiente desregulado, vamos colocar assim, num ambiente sem resoluções e portarias, para impedir, às vezes, um pouco essa troca que a gente tem, né? Com relação à nossa jornada do processo eletrônico no Tribunal de Justiça, ela começa lá atrás, inclusive com apoio, coincidentemente, aqui do Tribunal de Minas Gerais, com o nosso Sisconzinho lá, Oracle 7, Google Forms, tela preta. Quem teve experiência nunca mais esquece. E aí depois a gente entrou com o Projude CNJ, um dos primeiros tribunais a entrar, fomos vanguarda nisso. Mesmo não tendo a internet para suportar, a gente entra no sistema civil. E logo depois, ali, com o tempo, vem o PJE entrando nos juizados de fazenda. Eu acredito que foi piloto em muitos tribunais dessa forma. E tem uma fala, em algum momento, do CNJ ali da questão da Carmen Lúcia, e a nossa presidente, no momento, entende que vai ser flexibilizada a adoção de sistemas eletrônicos. Acho que todo mundo passou por isso, e a gente decide não evoluir mais em PJE, mas e sim ir para o Projude, nessa vez do Paraná, que tinha à época um Projude, um sistema de referência e desenvolvido com a quantidade que hoje eu tenho, até hoje, para cuidar da TI inteira, eles tinham só o Projude. Então a gente entendeu isso como um apoio, e aí a gente passou a eu não vou conseguir falar essa palavra. Não, é de parasitar tecnologicamente de forma boa o TJ Paraná, uma parceria que se dura durante muitos anos, e conseguimos trazer também o TJ Amazonas para esse ciclo. Então hoje a gente tem, somos nós três nisso, e essa decisão lá no passado que possibilitou que hoje nós tivéssemos um sistema único de tramitação, ser um processo 100% digital hoje, em todas as instâncias com um sistema único, que é raro, né, em muitos tribunais. Com relação à questão da inovação e de todo esse processo, é um desafio, né? A gente vem na minha visão, de um excesso regulamentar com relação a como que a gente tem que resolver os problemas nos nossos estados e nos nossos tribunais. Principalmente do nível tecnológico. Eu acredito que, óbvio, que exista uma boa intenção na ideia de você parametrizar isso para que a gente consiga uma boa experiência, trocar para outro tribunal, mas eu desconfio muito, Antônio, que portarias e resoluções sejam meio para isso, como você mesmo já está colocando um modelo do EPROC. E eu cito aqui também, não deixando os colegas do TRF4 fora, o SEI, que hoje está em mais de 200 órgãos, sem a necessidade de uma resolução, sem a necessidade de um reforço, sem a necessidade de armas nos armários, né? Então, eu acredito que o poder da tecnologia por si só e a colaboração seja o suficiente para que a gente, já sendo muito próximos, como colegas aqui, como admiradores, como eu sou seu, como eu sou do Antônio, como eu sou da Juliana, do Moro, que está ali, de todos os secretários que eu estou vendo aqui, eu estou lembrando, tá, gente? Mas vocês puderem levanta os secretários de TI aqui, só para a gente ver rapidinho. Por favor, levanta Cleiton, Moro, Aí que eu acho que Denise, Ceará, Ângela, Alice, todo mundo. Gente, vocês estão vendo esses caras? forças aí podem aí, porque eu acho Pode que é o levantar momento disso de também, sei que está registro. sentadinho. Levanta. Acho Levanta uma salva de palmas, que é esse pessoal que carrega, gente, toda essa aqui, confusão. entendeu? Que eu acho que... Alessandra também, você está aqui sentadinha, por favor. Alessandra, você então, também... é a gente, quem constrói todas essas coisas que se inventa a nível de resoluções, portarias. Como que foi colocado na portaria? Desculpa, Denise, só vou me delongar, mas já vou cortar. Não. Quem já teve a oportunidade de me conhecer viu que eu não consigo parar de falar, mas eu vou parar. Como foi colocado na palestra anterior, o líder é quem decide, né? E às vezes essa decisão ela começa a não ser feita nas escalas superiores e vem descendo, né, Antônio? Vem,
até que chega na gente para decidir questões como vamos ou não vamos, vamos ajudar essa unidade ou não vamos, vamos fazer essa otimização no sistema para deixar o trabalho da unidade melhor, como você deu um exemplo brilhante aí de uma economia, né, de uma prestação jurisdicional de excelência, ao meu ver, que é para isso que a gente está aqui, como Denise você colocou, e não vamos deixar de fazer isso na esperança de que, dentro de uma perspectiva incerta, de um modelo de negócio duvidável, que a gente vai ter isso num futuro, que sabe-se lá quando, isso vai ser resolvido e vai ficar no nosso backlog piscando, piscando, como uma pendência, esperando que alguém se sensibilize a nível nacional para que a gente consiga protocolar, testar, passar nos gatekeepers, nos Cerberus, em qualquer outra questão desse sentido, em qualquer entidade que esteja blindando a entrada dentro de uma plataforma qualquer, para aí aquele servidor que, como o Dr. Esdras colocou, aquele magistrado que está ali na ponta da lança, trabalhando todo dia com o problema da sociedade, possa receber a sua solução e conseguir realizar o seu trabalho de forma excelente. E eu devolvo a palavra, Denise. Muito bem, então eu acho que eu vou também falar um pouquinho, né, pegar carona no meu estado, né, que tem desde 2016 que nós concluímos todo a parte de digitalização e para levar para o processo eletrônico, tendo sido, por fim, a parte criminal, né? Então, temos vários órgãos integrados conosco e existe já essa maturidade do processo eletrônico, essa realidade. Nós já estamos fazendo uma releitura do processo eletrônico lá dentro do TJ Sergipe e também a gente está tendo a experiência, eu estou aqui com Santa Catarina e também Rondônia, num projeto de admissibilidade, que eu estou com Moro e Ângela aqui, a equipe deles, muito bem conduzido também, muito bem estreitado para os objetivos incomuns. Agora, infelizmente, se a gente pensa em ampliar o projeto e de fazer os depósitos, a gente precisa estar com a infraestrutura bem consolidada lá para a plataforma digital, né, do Poder Judiciário. E o que ocorre é que nem sempre está redondo como a gente espera. Quer que você me diz disso também, Antônio e Tiago? Eu queria ouvir disso, porque que está atravessando o nosso projeto, muitas vezes, essa resposta de lá para cá. A ideia do PDPJ é fenomenal, marketplace, para que a gente vá colocando os aplicativos e que eles sejam acoplados na nossa infra e que esteja disponível para todos nós. Isso é fantástico. Agora, a gente precisa de uma validação desse produto e de uma rapidez na entrega desse produto. O que é que vocês me dizem? Como é que está? Acho que eu posso começar a falar um pouquinho também dos desafios assim de infraestrutura e da PDPJ. O que nós estamos enxergando assim que pode ser aperfeiçoada a política. A política, como você falou, é uma política muito, muito interessante. Nós já falamos outras vezes em outros eventos sobre isso. A nossa diretriz é de alinhamento, é de buscar o máximo alinhamento às políticas nacionais. Só que ocorre que seria um aperfeiçoamento mais interessante se nós pudéssemos participar na formação das políticas. Então, acho que todos os tribunais sentem um pouco disso, por mais que às vezes tenham algumas consultas, nós precisaríamos de mais mesas técnicas, de mais debates sobre as soluções técnicas que estão sendo vistas. Porque, assim como a infraestrutura já foi dito aqui no primeiro dia que é um desafio para os tribunais, imagino que seja também a nível nacional, esse desafio se multiplique. E nós temos visto isso também na parte técnica, quando vamos integrar os serviços também. Em alguns momentos, dificuldades técnicas também na performance, no volume de serviços, né, nas integrações, que quando coloca todos os tribunais nessa infraestrutura também
ela é muito pesada. Então, assim, eu teria 2 aperfeiçoamentos, né, para a PDPJ. Um é que as políticas técnicas fossem mais debatidas com os tribunais, com as áreas técnicas, e nós temos gente muito qualificada em todos os TJs para fazer esse debate. E eu não posso deixar de voltar ao tema das pessoas também, porque a política pública, que é a PDPJ, foi pensada muito sobre o aspecto tecnológico. E nós precisamos de uma política pública que pense também de forma geral no quadro técnico das TIs dos tribunais, na capacitação, no alinhamento técnico e também na questão de reconhecimento, de valorização e de retenção e atração de novos talentos. Então, eu acho que a política da PDPJ ela poderia ter sido mais abrangente, como um plano de transformação digital de fato, que trabalhasse também a dimensão das pessoas de forma mais profunda. Então, eu queria deixar, assim, já passando a bola para o Tiago ali, um pouco dessa temática aí. Com relação à capacitação, é inerente. Eu acredito que nas primeiras conversas foram 2 pontos, e aí eu puxo mais um, que seria a questão da governança também. Doutor João colocou essa questão aqui, que a intenção é ter uma governança unificada e não existe outro jeito da gente partir para isso, senão se a gente conseguir uma governança unificada. Coisa que eu acho um pouco complexa de se fazer, porque conversava mais cedo com o doutor do Amapá e ele colocou essa questão de como que a gente pega um modelo só e coloca em 28 tribunais diferentes, né, que são diferentes, não por... né? Eu, por exemplo, não tenho o tamanho que nem os municípios do Pará, eu não tenho mas eu já tenho a questão de imigração e questão indígena, coisa que Minas talvez não tenha tanto. Então, tudo isso deveria ser pensado mais clusterizado e não de forma... Era isso que a gente discutia, né, doutor? E não de forma unificada. Óbvio que uma vez pensada, ela tem que vir de cima para baixo. Isso aí, na minha visão, tem que acontecer. O top-down. Mas, no momento de construção, é o que você falou, né, Antônio? Tem que a gente se aproximar e construir isso em conjunto, ou seja, na bottom-up. Eu acho que teve essa questão aqui de se é um, se é outro. Eu acho que a gente pode pegar e pensar o que seria de interessante de cada um dos modelos. E eu acho que ele tem que se conseguir minerar as vantagens de cada um deles, né? Tanto para a construção quanto para a execução. Com relação aos problemas que a gente teve, já foi até colocado também em outras palestras, é o problema de comunicação. Pelo fato de ser centralizado num órgão, dessa questão da PDPJ, né? A questão de comunicação fica engargalada lá. E isso acaba comprometendo a questão técnica, que eu acredito ser um dos, assim, dadas as devidas proporções, um dos menores problemas, que a gente pelo menos consegue entender como resolve. Agora, por exemplo, a questão de pessoas, de falta de pessoal, de falta de retenção de talentos, como é que se resolve isso hoje? Né? É um problema a ser discutido a nível nacional, não só pelo judiciário, mas até por outras esferas, né? Porque a gente não consegue reter mais gente. Eu não sei se vocês têm, todo mundo aqui entende isso, a gente não consegue reter um bom profissional de TI. Eu brinco que se eu tiver um analista num curso de WhatsApp, eu peço para ele sair, né? Para ele não aprender inglês, para ele não ir embora. Porque soube ali um The Books on the Table, o pessoal já está levando mesmo, e a gente perde o talento, tá? E eu estou olhando para vários talentos aqui que estão aqui e a gente agradecer pelo fato de ter vestido a camisa, né, Denise? Com certeza. Então é isso, eu acho que é um dos desafios de governança, além de toda essa questão que foi colocada de pessoal pelo Antônio brilhantemente. Então, eu também sofro isso. A semana passada eu perdi um colega excelente que estava, inclusive, à disposição do CNJ, tá? Fazendo um belo trabalho, para ir para o Tribunal Federal da 6ª Região. Então, a cada dia, eu estou realmente perdendo mais e mais colegas de trabalho. E isso também me entristece, porque, de vez em quando, a gente recebe determinações e como é que a gente vai conciliar
que o nosso colega está fazendo uma atividade, está dentro de um projeto e que muitas vezes tem de sair para cumprir uma determinação legal que vem um cumpridrec para a gente. Então, isso é frustrante. E como é que a gente consegue motivar o colega a se manter e entender que agora a bola da vez é você deixar de estar num projeto, inclusive de inovação, uma coisa que vai trazer um resultado talvez até rápido para a instituição, para se detalhar, fazer a integração do domicílio eletrônico. Como é que você tem conversado com os colegas lá para conseguir essa mão de obra fiel ao cumprimento da vez? Pois então, esse eu acho que é um grande desafio para todos nós, né? Lá no TJ do Rio Grande do Sul também não é diferente. Nós tínhamos concurso público e, ao fazer o chamamento de 31 pessoas, nós só conseguimos repor 10 pessoas que tinham saído durante a pandemia. No concurso de estágio, eu não consegui estágio. Ninguém foi do concurso de estágio, por aí você tira. Tivemos alguns aprovados e 0 ingressaram. No caso aqui eu comentei de analistas de sistemas. Nos técnicos, nós tínhamos 6 aprovados no concurso, no chamamento nenhum aceitou também vir ao tribunal pela remuneração e os benefícios que se tem. Bom, nós temos buscado, assim, dentro daquilo que se tem como possibilidades, assim, colocar nossas forças numa estratégia que virou uma política de gestão de pessoas de TI lá no tribunal, vinculada à política institucional, que tem os pilares da capacitação, né, para retenção e atração da capacitação. Nós estamos buscando também a implementação de uma gratificação de aperfeiçoamento das atividades de TI. Nós tivemos notícia hoje que tem tribunais aí que já conseguiram, né? E que bom que alguns tribunais têm tido essa visão, né, de melhorar esse ponto. E o teletrabalho também, que ainda é um valor, a flexibilidade, na verdade, ela é um valor importante para o pessoal de TI, que tem um certo efeito de atração e um certo efeito de retenção de talentos. E estamos fazendo um novo concurso, né, buscando também repor o quadro de pessoal. Mas a aposta principal volta na questão da colaboração. Então, no nosso ecossistema ali do EPROC, nós temos nos dividido entre os tribunais, cada um pegando uma resolução, né? Isso tem sido feito eu digo, na mesa do cafezinho, né? Então, o Banco Nacional de Precedentes foi feito pelo TRF da 4ª Região, está sendo feito. O domicílio eletrônico, que é o processo negocial central agora do momento, né? A resolução do momento, nós ficamos no Rio Grande do Sul com a liderança desse projeto dentro do EPROC com a PDPJ, e a conexão com o Codex foi Tocantins que fez o conector, e assim nós temos tentado nos ajudar entre os tribunais, colaborando entre nós, mas realmente também nós temos agora 6 aposentadorias previstas de pessoas muitíssimo qualificadas, aquelas pessoas que são do quadro, que têm um conhecimento de longo prazo, que têm conhecimento profundo, e são aquelas pessoas que, na verdade, resolvem os problemas complexos, né? Então, a perda não é só numérica, quantitativa, ela é muito mais qualitativa, às vezes, do que quantitativa, porque nós temos perdido pessoas aí para outros órgãos, enfim, principalmente os federais têm uma média de remuneração melhor que os tribunais estaduais, e a novidade foi começar a perder pessoas para o mercado, que não era uma novidade até a pandemia acelerou esse processo de mercado, buscando pessoas dentro dos órgãos públicos, e a barreira só da estabilidade não é mais suficiente, como já foi no passado, para reter os talentos, né? Então, nós temos isso. E temos buscado também o apoio mais na área de negócio, né, buscando o nosso laboratório como um instrumento de inovação, como um instrumento também. Eu vi algumas falas assim da TI, dos colegas de TI falando dos desafios, depois o pessoal de laboratório pensando lá nas inovações, mas nós temos buscado navegar num caminho intermediário, a TI dentro do laboratório, ajudando o laboratório, ajudando a área de negócio e puxando e buscando o apoio da área de negócio também para ajudar a TI, que a área de negócio pode ajudar muito a TI. Então, eu acho que eu poderia deixar também essa fala, esse pedido, né, que quando a gente prioriza bem os projetos, quando a gente tem uma boa visão integrada, isso
de uma forma geral, é difícil nos tribunais, uma organização interna bem alinhada a planejamento estratégico. Nós temos feito algumas conversas aí bilaterais e é um desafio que se reproduz nos tribunais, né, pequenos, médios ou grandes. A área de negócio pode ajudar muito através de mais conversa e mais priorização e demandar a TI naquilo que realmente faz a diferença. Então, nós comentamos aqui do despacho como mandato, nós fizemos outras alterações negociais aí que estão permitindo a nossa corregedoria a fazer uma mudança muito grande nos cartórios judiciais. Então, nós temos cerca de 700 cartórios judiciais, nós vamos ficar até o final do ano com 175. Então, estão sendo eliminados 525 cartórios judiciais e essa força de trabalho está sendo retreinada para apoio à decisão, para apoio ao magistrado. Isso vai ser uma revolução no tribunal, isso vai alavancar muito e ajuda a TI ajudando o negócio, porque a TI sempre tem sido desafiada a entender de negócio. Nós temos falado isso muitos painéis, né? Não, o pessoal da TI tem que entender de direito, tem que entender dos IRDRs, dos IACs, toda essa complexidade jurídica. Mas agora é um momento que as senhoras e os senhores, principalmente os magistrados, juízes e desembargadores, estão sendo desafiados a entender tecnologia e também a desenvolver tecnologia. Uma informação recente que eu recebi, os bancos estão dando treinamento de tecnologia para todo o seu quadro de negócio. Então, o gerente de banco que trabalha com crédito, ele está treinando lá a plataforma Alura, lá, que é uma das plataformas digitais de treinamento, em Flutter, em desenvolvimento de aplicativos móveis, em métodos ágeis, em algoritmos de programação. Por que os bancos, eu fiquei me perguntando, por que os bancos estão fazendo este movimento nas suas áreas de negócio? Para que as áreas de negócio ajudem a produzir, a desenvolver tecnologia e usando melhor a sua TI para aquilo que realmente faz a diferença. E isso é por um motivo prático que os bancos estão fazendo isso, porque há escassez na força de trabalho, há escassez em profissionais e talentos na área de tecnologia, Thiago. E a solução, né, Antônio, ela tem que aparecer onde o problema está, né? Então, acaba acontecendo quando existe esse distanciamento da gente estar produzindo soluções para coisas que não existem, para problemas que não existem, né? E essa desconexão acontece em diversos pontos, né? A gente falava mais cedo a questão do CNJ, você falou a questão dos... acho que teve um juiz que falou de 2 planetas, né? O planeta da TI, o planeta do jurídico, e a gente também tem que considerar o planeta CNJ, que está longe, às vezes, né, dessa realidade conexão. do Estado, né? Das suas dificuldades. Exatamente. Isso é um fato. Não menos importante. Então, a gente tem que estar onde a solução, ou onde o problema está. E hoje existe a possibilidade tecnológica para isso. A gente tem diversas ferramentas de automação, low-code, toda essa questão, né, que a gente tem, que o cara não precisa necessariamente, né, que você deu o exemplo do Flutter, mas hoje a gente tem ferramentas por exemplo, como o iPath de automação, né, a questão de ferramentas, até essas ferramentas colaborativas já dão muita essas questões. Eu brinco que um formulário do Google e uma planilha já resolve, né, o que muita coisa no passado teria que a gente mandar ver no código e hoje não mais. Tiago, as ferramentas de BI que estão muito mais fáceis hoje, tem muitos usuários de negócio já fazendo BIs a partir de planilhas ou de outras ferramentas, né? Integrações, né? Como o Thomas trouxe hoje para a gente, né? A Microsoft no SEI, e aí vai o SEI na Microsoft, e é brincadeira, né? E a gente começa a mesclar várias ferramentas de trabalho para facilitar isso também. Exatamente. Então, a gente hoje tem essa possibilidade de empoderar o usuário final na construção da sua solução. A gente vê isso no nosso ecossistema, né? Algum magistrado vindo com a solução que foi construída, um servidor de precatório saindo com a solução lá, né? Óbvio que em algum momento, se não me engano, Santa Catarina teve uma questão de automação também que apareceu, e ele agora lá nas unidades FIM. Então, e depois o papel da gente da TI muda, porque às vezes a gente fica querendo, não faz aí não faz aí não, que você vai me quebrar aqui, né? E às vezes não, às vezes a gente tem que abrir mão um pouco talvez desse controle, eu acho que é isso que acaba acontecendo nos bancos, né? Abre mão, deixa todo mundo fazer, no momento que a gente sentir, opa,
ali tem potencial, a gente traz a solução, incuba, se for o caso a gente repagina e aí consegue institucionalizar, mas eu acredito que, e aí entra um pouco na questão, que eu vou até devolver para ti, tomar liberdade para pular, o Dionísio também, que é como é que fica isso, né? Como é que fica isso nos tribunais? Hoje a gente tem um laboratório de inovação, né? Janaína está ali, a nossa no núcleo de projetos e inovação, está responsável por essa questão no tribunal do nosso tribunal. E óbvio, né? Eles respiram isso e tudo, mas como que a gente consegue empoderar do nosso lado tecnológico, o usuário final, para que ele tenha não o medo de inovar, nem de construir, nem de testar alguma coisa ali, que a gente consiga ajudar ele a ter essa coisa mais descentralizada do desenvolvimento de soluções na área fim. Eu acho que isso, Tiago, também é questão de pertencimento. Se você envolve o usuário desde o início, a ideia deixa de ser sua, é dele. E assim eu tento passar para toda a minha equipe. Gente, o brilho não é nosso. Deixa os outros. O pertencimento não é da gente. A gente está aqui para fazer acontecer. Eu sei que para o colega que trabalhou, escreveu, pensou na melhor lógica para aquele produto, ele fica às vezes até assim, poxa, Denise, fui eu que materializei. Mas não é assim. A ideia da gente, eu canso de dizer, a ideia não é sua, é nossa. Vamos dar credibilidade para aquele que vai usar. É muito mais do que a gente faz e entrega, a gente não usa. Nós não usamos, nós não somos usuários do que nós produzimos. A maior parte não passa longe da gente. Então, assim, envolver para que o usuário tenha a ideia do pertencimento, de que é dele, que ele carregue isso com ele, que ele compre e que ele divulgue, não tem coisa melhor. É um conselho, assim, que eu partilho com vocês. Um dos sucessos lá é exatamente isso, que a gente treina para que o pertencimento não venha para a CETES, é entregue lá, é para o usuário mesmo. E aí eles compram ideia e replicam e fazem acontecer. A exemplo agora recente mesmo da integração com o CEO, da automação lá, eu não diria que é em IA, mas em uma verdadeira automação, um ganho fenomenal também das juntadas automáticas dentro do CEO. Isso estamos creditando tudo para lá também. Olha, isso funcionou, tá bom, tá ótimo, e aí tá partilhando com todas as que fazem a parte da execução, né? Então é isso, gente. Eu acho que hoje vocês ainda têm mais alguma coisa para completar? Sim, porque eu vou já para o viés do final. Eu ia colocar a experiência que a gente teve nesse sentido de envolver mais de um perfil também na construção, né? Sim, sim. Então, por exemplo, no caso do Mandamos, a gente trouxe todo mundo. Então, a gente trouxe oficiais para discutir, os magistrados, e é uma experiência que hoje o sucesso do Mandamos é o que é por conta desse envolvimento com a área fim. Ele vem, ele nasce lá, né? Então a gente entra como apoio, a gente não pode estar entrando como ideia, a gente tem que entrar como apoio. Eu só queria comentar assim também que o seu caminho, o caminho que você traz é um caminho muito interessante e é o papel dos laboratórios de inovação. Eu acho que esse é o link que ainda precisa ser aperfeiçoado cada vez mais, e a gente tem ainda visto assim em alguns momentos os laboratórios por um lado, as TIs por os outros. Estou falando de forma geral aqui, e eu acho que é um bom caminho. Nós temos buscado isso. O laboratório ser esse local de experimentação, onde o usuário da ponta se sente à vontade, ele prototipa, ele traz as ideias, ele debate e faz os seus protótipos. E aquilo que fizer sentido, que der resultado, aí a TI vai pegar isso com um projeto, junto com a área de negócio, junto com os escritórios de projeto, e vai implementar. Então, isso, claro, que tem que ter governança, né? Tem que ter matriz de priorização. E nós estamos lá no tribunal também criando uma área nova de governança de TI para aperfeiçoar a parte de priorização, de foco e também de visão de futuro também, né? Desses cenários dos futuros possíveis para o nosso tribunal. E isso tudo através desse instrumento aí que veio sendo proposto na 370, que é o plano de transformação digital.
Nós queremos usar esse instrumento como um instrumento organizador, né, dentro dessa nossa jornada aí de digital do Poder Judiciário no Rio Grande do Sul. Então, aí você falando em governança e de futuro, eu acho que nesses 5 minutos finais, eu acho que dá para a gente falar e tirar a conclusão de que processo judicial eletrônico já está bem, muito obrigada, e que não é coisa que a gente precise se amedrontar. Eu trago aqui uma tranquilidade, porque eu acho que o que está posto, o que está funcionando, eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com o que nós ouvimos ontem. Aqui a plateia, os colegas são extremamente cumpridores de suas funções, suas atividades. A escolha por determinado processo judicial eletrônico em cada tribunal não dependeu de nenhum diretor ou secretário de TI e muito mais. É uma política interna de cada tribunal. Nós somos meramente cumpridores do que se decide em cada tribunal. Então, acho que essa responsabilidade nós não podemos carregar nas nossas costas, como foi posto aqui, como nós ouvimos, dizendo que a responsabilização pelo uso, pela evolução, pela não autorização em uma determinada manutenção evolutiva, seja encarregada para cada diretor e para cada secretário de TI. Isso não, eu não sei se vocês concordam, mas o meu posicionamento, e que eu acho que deve ficar claro, é que o processo judicial eletrônico, para mim, como é e como deixou de ser, para mim é passado. A gente tem de prospectar a coisa futura. Nós estamos aqui para pensar, idealizar a transformação digital, o que é que tem de bom que a gente pode levar, o que é que a gente precisa se aperfeiçoar como líder para conduzir todo esse processo e não simplesmente estar com medo se eu estou fazendo uma evolução necessária dentro do nosso sistema. Porque o que eu penso é que nós devemos fazer, sim, essa alteração, se necessário for, e se for para o bem-estar da sociedade para quem a gente presta. Somos agentes públicos e nós devemos, sim, prestar contas à sociedade para uma melhor prestação jurisdicional. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso. É como a gente estava falando, né? Você acabou de colocar muito, muito bem, né, Denise? Não dá para ficar... Eu acho que é irretocável a sua fala. Obrigada. No ponto de que nós somos apoio, né? Às vezes o pessoal, eu acho que o pessoal ainda não entendeu isso, que a gente está lá, óbvio, apoiando a decisão, mas quem toma a decisão é o Tribunal de Justiça, é o Presidência, é a alta gestão, pleno, por aí vai. Nós estamos para dar um apoio nessas questões. E com certeza, como a gente já tinha comentado aqui, a gente não pode, é uma questão até de... A gente vai... Estou vendo que o processo está travagando, eu consigo ajudar, e por conta de um medo, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar o usuário, o nosso jurisdicionado, sem ter a guarda da criança num tempo menor, eu vou deixar o usuário não receber o alimento no tempo menor, eu não vou deixar aquela família fechar aquele usuário, aquele inventário num tempo menor do que 20 anos, sendo que eu estou vendo a solução, vou deixar de fazer. Não é questão nem tanto só de questão regulamentar a legislação, em questão passa às vezes, dependendo do problema, uma questão moral, né, na minha visão, de você estar vendo a solução, estar vendo o problema e não entregar, né? Então, só isso que eu conseguiria colocar, sentimentalizar a sua fala só. Eu só gostaria também de concordar assim, plenamente com a Denise. Nós somos servidores públicos, né? Todos nós estamos aqui para servir a sociedade. E é sempre bom, é uma obviedade que deve ser dita, né? Que é importante ser dita e todos os dias nós lembrarmos o nosso propósito maior. Se falou muito de propósito aqui hoje também. Nosso propósito maior é servir ao cidadão e à sociedade. E uma decisão institucional não pode ser colocada
única e exclusivamente sob a responsabilidade dos diretores, diretoras, secretários e secretárias de TI. Isso não faz o menor sentido. E a nossa energia tem que estar para o futuro. A Denise foi brilhante nisso. Para nós ainda está muito vivo, a Denise já está com o processo totalmente eletrônico há mais tempo, né? Para nós ainda está muito vivo o final da implantação de processo eletrônico, porque nós digitalizamos no Tribunal do Rio Grande do Sul 2.150.000 processos físicos, em média de 2 a 3 volumes. Vocês imaginam que dá para colocar em fileirinha, deve ir de BH a Porto Alegre, deve dar mais ou menos para chegar lá, né? São cerca de 260 milhões de páginas de processos de todas as idades, enfim, chegamos a ter 50 comarcas digitalizando ao mesmo tempo. Mas para nós também, nós estamos nessa fase de replanejamento, de olhar para o futuro. E o que vem agora a partir do processo eletrônico? É a automação de processos, é a parte de ciência de dados, que é o que nós temos que estar focados, né? Botar a nossa energia em estatística, em dados, em painéis de inteligência para tomar melhores decisões, automação de fluxos de processos mortos, tempos mortos de processo, que tem muita coisa pequena que não é IA ainda, que pode ser automatizada. Nós temos projetos para isso. E também essas iniciativas maravilhosas aí que são muito instigantes, que são as iniciativas de inteligência artificial também. Para concluir aqui, que nós estamos chegando no tempo, né? Isso. É mesmo, né? Fica piscando aqui, eu não tinha visto. Fica piscando. Então, eu deixo aqui a mensagem final, agradecendo aqui a participação de Antônia e de Tiago, e que saibam que essa fala não é nossa. Nós estamos aqui representando todos os nossos colegas, que eu penso que, se não 100%, mas mais de 80% pensam que nem nós. Então, eu agradeço. A Alessandra também, nossa colega, está aqui, tá? Para essa oportunidade. E, se puder, tirarmos uma foto com todos, que toda hora no corredor lá um diz: Denise, está faltando uma foto nossa. Eu gostaria de convidar a Alessandra, você aqui como anfitriã, pode convidar todos os nossos colegas, diretores, secretários de tecnologia, para que juntos, irmanados, sigamos nessa jornada do enfrentar das tarefas, das portarias, resoluções internas, externas, dos cumprideques, enfim, de tudo que a gente tem de prestar, inovar, e que continuemos guerreiros que somos, vencendo cada dia a nossa batalha diária por uma melhor prestação jurisdicional.